Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de História. E hoje nós vamos falar sobre Mesopotâmia. Lembrando que essa é uma aula voltada para os alunos do Ensino Fundamental 2, mais exatamente para o 6º ano. Mas todo mundo que gosta de História, todo mundo que é apaixonado pelo conhecimento, está convidado a assistir, ficar conosco até o final e, se gostar, curtir o vídeo e, é claro, se inscrever no canal para que eu possa continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Então, vamos começar por onde? Pelo começo. Então, a gente precisa localizar a Mesopotâmia. A Mesopotâmia era uma comprida faixa de terra que ficava entre 3 continentes, ficava entre Ásia, África e Europa. E essa faixa de terra era banhada por 2 rios, os rios Tigre e Eufrates. Essa é uma coisa boa para a gente prestar atenção, porque é o tipo de coisa que as professoras e os professores do 6º ano gostam de cobrar nas avaliações. Por que a Mesopotâmia tinha esse nome? Mesopotâmia é uma palavra que vem do idioma grego e significa entre rios. Por quê? Obviamente porque ficava entre os rios Tigre e Eufrates. Copiaram? Pois bem, então vamos seguir. Quem deu esse nome para a região não foram as pessoas que viveram lá, foi um grego chamado Políbio. Hoje em dia, a maior parte do que foi a Mesopotâmia é ocupada por um país chamado Iraque. Bom, outra coisa que a gente precisa prestar bem atenção é a importância que os rios tinham para as pessoas que foram viver nessa região da Mesopotâmia. Lembrando que a região ela é muito quente e muito seca, portanto, difícil de se praticar a agricultura. Portanto, os rios eram indispensáveis na vida dos povos que ali habitaram, que ali viveram. A gente costuma chamar tanto os egípcios antigos quanto os mesopotâmicos de sociedades hidráulicas, sociedades que faziam uso dessas águas dos rios. Agora, uma outra coisa, qual é a importância de todos nós estudarmos a Mesopotâmia? Algumas importâncias. A primeira é que eles deixaram para nós um tesouro arqueológico muito rico. Uma parte desse tesouro, por conta de algumas guerras, ele se perdeu, né? Mas tem outras importâncias também. Vocês sabiam que foi na Mesopotâmia que se desenvolveu um dos primeiros sistemas de escrita do mundo? E que na Mesopotâmia foram criadas as primeiras cidades? Então, a gente precisa mesmo estudar esse território, esse lugar. Então, a Mesopotâmia, mesmo sendo quente, mesmo sendo seca, ela foi escolhida por vários povos, né, para ser a casa, para ser o habitar deles. Um dos primeiros povos a habitarem a região foram os sumérios. Eles começaram a habitar a parte sul da Mesopotâmia, mais ou menos há 6.000 anos antes de Cristo. Eles vieram das montanhas da Ásia, como eu já disse, habitar o sul da Mesopotâmia. E o que a gente pode saber sobre eles? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho de cada povo, não dá para falar sobre todos, porque o vídeo fica muito grande e essa não é a nossa ideia. A nossa ideia é que você aprenda e fique conosco até o final, não que você saia correndo. Então, os sumérios, eles construíram as primeiras cidades. As principais se chamavam Ur, Uruk e Eridu. Inclusive, Ur é uma cidade que está muito na moda, tá, gente? Quem costuma assistir essas novelas que algumas emissoras têm passado, novelas baseadas nas histórias da Bíblia, tem uma novela aí que está falando muito sobre a cidade de Ur, né? Inclusive, ela é uma cidade citada na Bíblia. Os sumérios, eles foram os primeiros a construir uma espécie de templo em formato de pirâmide. Esses templos se chamavam zigurates. A gente não pode confundir as pirâmides dos egípcios com os zigurates dos sumérios. Por quê? As pirâmides dos egípcios, elas serviam para guardar os corpos, como a gente já viu em outro vídeo. Se você não viu, veja. E os zigurates dos sumérios, eles eram as moradas dos deuses. E eles eram construções muito bem elaboradas, tinham várias escadarias. Dá uma olhada aqui nessa imagem. Os sumérios também foram os responsáveis, como eu já falei,
um dos primeiros tipos de escrita, né, propostos pela humanidade. Essa escrita é chamada de escrita cuneiforme. Ela é uma espécie de escrita baseada em símbolos. Esses símbolos têm formato de cunha, formato de meia-lua. Por isso se chama escrita cuneiforme. E onde é que eles faziam essa escrita? A gente já viu que os egípcios faziam a sua escrita, né, num papel. O papiro era um papel de origem vegetal. Os sumérios faziam sua escrita em tábuas de argila molhada. Eles utilizavam palitinhos afiados que depois ficavam secando ao sol, né? Que bom que algumas dessas tábuas de argila resistiram até hoje e a gente pode consultar um pouquinho da história dos sumérios. Uma coisa que a gente também precisa prestar muita atenção é o porquê que os sumérios inventam um sistema de escrita. Será que eles inventaram um sistema de escrita para mandar cartinha de amor um para o outro? Claro que não. Eles inventaram um sistema de escrita porque eles precisavam de alguma forma de registrar a contabilidade, os cálculos, as transações comerciais, né? Os negócios administrativos das cidades. Eles tinham que registrar isso de alguma maneira, por isso inventaram a escrita. E é uma escrita difícil pra caramba, gente. Ela conta com mais de 2.000 sinais. E essa escrita ela acabou se espalhando pela região da Mesopotâmia e outros povos também a utilizaram. Por causa de rebeliões internas, a gente sabe que quando um povo ele tem muito conflito entre si, ele acaba ficando fraco. Foi isso que aconteceu com os mesopotâmicos, com os sumérios, para ser mais exata. E eles foram invadidos por um povo chamado de acádios. Os acádios se chamam assim porque eles construíram uma cidade, a sua principal cidade se chamava Ácade. Então, de Ácade, o povo começou a ser chamado como acádios. Os acádios, eles vieram do deserto da Síria e dominaram a região que antes pertenceu aos sumérios. Então, na verdade, eles se misturaram. A cultura dos acádios se misturou com a cultura dos sumérios. E eles conseguiram formar o primeiro império centralizado da região. Outra coisa que vocês precisam prestar muita atenção. Gente, o que é um império? Quando que eu tenho um império? Eu tenho um império quando todas as cidades, quando eu tenho várias cidades que obedecem somente a uma autoridade. Foi isso que aconteceu nessa região do sul da Mesopotâmia. A gente tinha vários povos, né, obedecendo somente às ordens e ao poder do chefe dos acádios. Os acádios tiveram um rei muito famoso, que foi o Sargão I. Agora vamos passar para outro povo, os amoritas. Os amoritas vieram do deserto da Arábia, mais ou menos em 1900 a.C., e eles resolveram habitar a parte central da Mesopotâmia. E eles formaram o primeiro império babilônico e tiveram como rei um cara chamado Hammurabi ou Hammurabi. Vocês podem falar do jeito que vocês quiserem. O importante é vocês saberem uma das façanhas feitas pelo Hammurabi. O Hammurabi, ele passou para a eternidade, ele é muito conhecido porque ele criou um código de leis escritas que é conhecido como o Código de Hammurabi, tá? Qual é a ideia base desse código? É o olho por olho, dente por dente. Gente, vocês podem compreender isso ao pé da letra mesmo, é olho por olho, dente por dente. O que eu estou querendo dizer? Que entre os amoritas, de acordo com o Código de Hammurabi, quando uma pessoa cometia um crime, a pena que ela iria pagar seria muito parecida ou completamente igual a esse crime que ela cometeu. Por exemplo, se um engenheiro construísse uma casa de uma forma errônea e essa casa caísse e matasse uma criança, o filho da pessoa que comprou a casa, como pena, o filho do engenheiro que construiu a casa seria morto. Agora, preste atenção, se esse mesmo engenheiro assassinasse um escravo, ele seria assassinado também? Não. Por que não?
Porque essas leis só valiam entre pessoas da mesma classe social. Então, no caso, o que aconteceria com o engenheiro que assassinou um escravo? Ele teria que dar um outro escravo, um outro escravizado, para esse dono, né, que teve seu escravo assassinado. Então percebam que, olhando de hoje com os olhos atuais, né, é um código muito injusto. Vamos para os assírios. Bom, se vocês estão assustados com a ideia do código de Hammurabi, do olho por olho, dente por dente, eu acho que os assírios vão chocar muito mais. Os assírios era um povo guerreiro, era uma sociedade guerreira. Eles construíram, né, o primeiro exército profissional da história. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que os assírios foram os primeiros a pagarem os soldados para eles se dedicarem somente ao aperfeiçoamento na guerra. Isso é um exército profissionalizado. Os assírios, eles passaram também para a posteridade, ficaram conhecidos como um dos povos mais cruéis que já existiram. Por quê? Eles cultuavam um deus chamado Assur. E eles diziam que esse deus, o Assur, ele só ficava contente quando havia muito derramamento de sangue. Então, durante suas guerras, durante suas batalhas, os assírios faziam uso de muita crueldade. Então, era comum eles torturarem seus inimigos, seus prisioneiros, né? Então, eles arrancavam os olhos, eles cortavam os membros, enfim, faziam uma série de crueldade. Por quê? Eles achavam que assim estavam contentando ao deus Assur e também estariam abalando a moral do inimigo, estariam, né, deixando o inimigo acuado. Gente, a gente sabe que desde sempre violência só gera violência. Então, ao invés dos inimigos dos assírios ficarem acuados, ficarem pacíficos com medo da violência, o que eles tinham era mais reprodução da violência, porque os assírios sofreram, né, muitas rebeliões dos povos que eram dominados por eles. E o império dos assírios cresceu muito, eles dominaram a Mesopotâmia, Síria, Fenícia, Palestina e até mesmo o Egito. O império dos assírios só terminou mais ou menos em 612 a.C. Por quê? Porque os caldeus e os medos, que é um povo, né, ocuparam a capital deles, que era Nínive, e colocaram fim ao império dos assírios. Só para a gente fechar aqui, a gente falou um pouquinho sobre cada povo, mas a gente pode fazer uma síntese, né? Juntando todos esses povos, a gente pode perceber que eles são todos povos politeístas, ou seja, eles acreditam em vários deuses e são deuses muito parecidos conosco, seres humanos, ou seja, são deuses muito instáveis. Então são deuses que de manhã estão fazendo bondades para o povo e à noite estão fazendo maldades, né? Porque o humor deles muda bastante. Como era a economia dos povos mesopotâmicos? Eles praticavam agricultura, pecuária e artesanato. Como era a sociedade? Obviamente a sociedade tinha lá em cima um rei, o rei está aqui em cima com sua família, logo abaixo vem os sacerdotes, que são aqueles que cuidam dos templos religiosos, da religiosidade, os nobres, os militares. Abaixo nós temos os comerciantes, os escribas e os artesãos. Logo abaixo, os camponeses, seguidos dos escravizados, que são sempre prisioneiros de guerra. Galera, vou ficando por aqui. Agradeço a você que assistiu ao vídeo até o final. Não esquece de curtir, se inscrever no canal e fazer também sugestões. Pode sugerir aqui embaixo nos comentários temas de história que você gostaria de me ouvir falando. Um beijo!